Vamos lá, hoje a gente vai decifrar a molécula mais famosa da biologia. Sabe, o verdadeiro manual de instruções para toda a vida na Terra. A gente vai mergulhar fundo no código que define quem somos. Essa citação, ela captura perfeitamente a nossa missão de hoje. O DNA não é só uma sequência de letras no livro. É a própria tinta com que a história de cada ser vivo é escrita. É a essência de tudo. Então, a missão é desvendar como essa molécula guarda o segredo de quem somos. Entender seus componentes é a chave, o primeiro passo para compreender a base de toda a ciência da vida. E olha, para quem estuda ou já trabalha na área da saúde, dominar este tópico é simplesmente fundamental. É o alicerce sobre o qual a medicina do futuro está sendo construída agora mesmo. Para entender a mensagem, a gente primeiro precisa conhecer o alfabeto, certo? Vamos decompor o DNA nas suas partes fundamentais e ver como funciona esse código químico. A estrutura do DNA se apoia em 3 componentes essenciais. Primeiro, as bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Pensa nelas como as letras do nosso código. Depois vem o açúcar, desoxirribose, que dá a estrutura. E, por fim, os grupos fosfato, que funcionam como uma espinha dorsal molecular, conectando tudo. Juntos, eles formam os nucleotídeos, os verdadeiros blocos de construção do DNA. Mas olha que interessante, não se trata só da sequência de letras. Como um estudo bem recente destaca, a forma tridimensional da molécula é igualmente crucial. É a arquitetura do DNA que garante a estabilidade e permite que o código seja lido direitinho. Sabe aquela história de que a forma define a função? Pois é, aqui isso é levado ao extremo. Essas bases se dividem em 2 famílias, as purinas e as pirimidinas. O melhor jeito de pensar nelas é como se fossem peças de um quebra-cabeça químico, sabe? Elas foram desenhadas para se encaixar de uma maneira muito específica. E essa especificidade toda nos leva à regra mais importante, a complementariedade. É assim, a adenina sempre com timina e guanina sempre com citosina. Não tem exceção. Essa ligação super fiel, como aponta um artigo recente, é o que impede mutações e garante que cada cópia do DNA seja quase perfeita. É o sistema de segurança do nosso código genético. Com essas regras de pareamento, as peças do quebra-cabeça se juntam e formam a estrutura icônica do DNA. Mas o DNA não trabalha sozinho, não. Vamos conhecer agora o seu parceiro dinâmico, o RNA. E aí está ela, a famosa dupla hélice. 2 fitas correndo em direções opostas, conectadas pelas bases. Mas a ciência moderna revela que essa estrutura não é nada rígida. O DNA se dobra, se compacta, se desenrola. É um processo dinâmico para ativar ou silenciar genes. É uma molécula em constante movimento. Tá, e onde o RNA entra nessa história? Se o DNA armazena informação, o RNA a coloca em ação. Ele tem umas diferenças pequenas, mas cruciais. Usa o açúcar ribose e a base uracila no lugar da timina. Isso torna mais flexível, mais reativo, perfeito para a sua missão de mensageiro genético. Essa analogia é perfeita para ilustrar os papéis. Pensa assim, o DNA é a biblioteca permanente de informações e o RNA é o mensageiro que leva as instruções para onde a ação precisa acontecer. Eles trabalham juntos, mas cada um na sua. Mas, e quando esse sistema tão preciso falha? Vamos explorar o que acontece quando o código é corrompido e, o mais importante, como a ciência está aprendendo a corrigir isso. Uma falha na replicação ou na estrutura do DNA pode ter consequências profundas, levando a problemas de saúde que podem ser devastadores. É exatamente aqui que surgem doenças como câncer, imunodeficiências e vários distúrbios hereditários. Muitas vezes, tudo começa com um errinho mínimo no código, que se amplifica e gera problemas gigantescos. Mas é aí que a ciência moderna entra em cena com tudo. Tecnologias como CRISPR-Cas9 estão literalmente revolucionando a medicina. Pensa nisso como uma tesoura molecular, que permite aos cientistas editar o código genético com uma precisão cirúrgica. Isso abre caminho para tratar doenças que antes a gente considerava incuráveis. E o que o futuro nos reserva, hein? O DNA está nos levando a lugares que, até pouco tempo atrás, pareciam coisa de ficção científica. A gente está entrando numa nova era da biotecnologia. Com tecnologias que nos permitem ler o código genético em altíssima velocidade e com o poder da computação para analisar todos esses dados, agora podemos não só ler, mas editar e até mesmo escrever DNA do zero. A gente está passando de leitores a escritores do livro da vida. E agora, se preparem para uma aplicação realmente surpreendente, o armazenamento de dados.
Pesquisas de ponta estão usando DNA sintético para guardar informações digitais. Imagina só, toda a informação da internet guardada num volume do tamanho de uma xícara de café. É o poder do mesmo alfabeto químico que nos define, sendo usado de uma forma completamente nova. Essa frase resume perfeitamente a nossa jornada de hoje. O DNA carrega a história da evolução, define o nosso presente e, como a gente viu, pode até moldar o futuro da tecnologia. Tudo isso contido nesta única molécula. Olha, a nossa missão de decifrar este código está só começando. Os próximos passos são mergulhar fundo nas aplicações clínicas do DNA e do RNA. Para continuar nessa jornada com a gente e entender como a genética está transformando o mundo, se inscreve aí no canal para não perder os próximos conteúdos. E agora fica a pergunta: que parte deste universo genético desperta mais curiosidade? Quais ideias, quais temas a gente deveria explorar? Deixa tudo aqui nos comentários. As ideias de todo mundo podem inspirar os nossos próximos encontros. A história da biologia está só começando a ser contada e é incrível poder fazer parte disso.